Nação rubro-negra, o Flamengo vence o Vasco de novo por 1-0 e com direito à pintura do Bruno Henrique. O Mengão fez mais uma vítima no Clássico dos Milhões. Dessa vez, nem o sintético do Nilton Santos ajudou o rival. Vieram para a briga, mas para jogar não vieram. Bruno Henrique, o rei dos clássicos, marcou o verdadeiro golaço e garantiu a vitória do Flamengo sobre o Vasco no primeiro jogo da semifinal. Vamos falar tudo sobre essa vitória, mostrar os melhores momentos e a coletiva de Felipe Luiz. Claro, repercutir mais um triunfo que aumenta a freguesia do Vascão. Vem com a gente porque o pós-jogo tá pegando fogo. Bora pro corte. Valeu, pessoal. Sábado de carnaval, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca entre Vasco e Flamengo. Clássico dos milhões, mas não podemos chamar de milhões assim, porque apenas pouco mais de 10 mil presentes aqui no estádio Nilton Santos, o Engenhão. Quem saiu sorridente nesta folia carnavalesca foi o Flamengo. 1-0, gol de Bruno Henrique, agora no jogo de volta. Próxima semana, sábado também, no Maracanã, o Flamengo tem 2 resultados favoráveis para tentar aí o bicampeonato consecutivo carioca. Flamengo que é o atual campeão. O Flamengo pode empatar ou perder por 1 gol de diferença, que avança para a grande decisão. O jogo começou muito pegado aqui no estádio Nilton Santos. Logo de cara, assim, o Lucas Piton deu uma entrada no Wesley, levou amarelo, em seguida o Pulgar no Coutinho, levou também um cartão amarelo. Muita competição, muitas entradas duras, primeiro tempo bem marcado por isso e também por um lance do Ryan, que tentou ali uma vez, o Rossi defendeu num contra-ataque, aí tentou de novo e o Léo Ortiz salvou em cima da linha. Na segunda etapa, o Flamengo mais presente ainda no campo do Vasco, e aí com chances, mais agressivo, tentou ali com o Luiz Araújo, ele teve uma chance, isolou logo no início do segundo tempo. A Arrascaeta quase marcou um gol olímpico e o Luiz Araújo mandou na trave. Mas aí aos 21 minutos o Bruno Henrique, depois de uma bela jogada ali do Plata, conseguiu matar meio um tanto quanto de forma inusitada e aí bateu de canhota, fez o gol, um golaço, 1-0. O Flamengo seguiu até pressionando, mas não teve muito jeito. E aí saiu com a vitória de 1-0 apenas. Os vascaínos bem irritados com o técnico Fábio Carilli aqui no estádio Nilton Santos. Então, depois da partida, ouvimos, claro, os personagens desse jogo aqui no Engenhão. Não é a primeira vez que acontece, é algo que eu tenho que trabalhar muito o mental desse time. Quando toma um gol, parece que tudo acabou. E a gente trabalha para não tomar gol e para fazer. E o adversário também. E o gol faz parte do jogo, né? Tem que manter firme, forte, né? A gente meio que se entrega. Isso é um trabalho meu, diretamente meu, que tem que melhorar isso. E vamos melhorar. Qual é a importância do Bruno Henrique para o Flamengo? É um jogador que chegou sem falar muito e continua sem falar muito e fala somente no campo, com números, com títulos, com gols, com sacrifício pelos companheiros, sacrifício pela equipe, joga em qualquer posição que você coloca ele. E clássico, os grandes jogadores aparecem, os jogos mais difíceis é onde se vê os melhores e os grandes jogadores, e o Bruno é um deles. Claro, não existe nada melhor que um estádio lotado. Eu entendo o que o Vasco fez e confesso que falei antes do jogo e repito agora, teria feito a mesma coisa. Sim, tirado o Flamengo do Maracanã, a não ser que pudesse colocar toda a torcida do Vasco no Maracanã, não sei, acho que pelo regulamento não se pode fazer isso. Mas eu entendo o que eles fizeram, se eu tivesse no lugar deles, talvez também teria pensado em fazer a mesma coisa. Os 3 adversários aqui do Rio conquistando nos últimos anos, né? Botafogo, Fluminense e Flamengo conquistando nos últimos anos. Isso traz uma impaciência maior ainda do torcedor. Nós aqui dentro nós temos que saber isso, aqui dentro do Vasco, e tem que continuar trabalhando, tá? É um grupo qualificado e que agora é o meu trabalho, o trabalho da minha comissão, para que a gente seja mais organizado dentro do campo, principalmente durante os 90 minutos. O Vasco até promoveu a estreia do atacante Lloyd Augusto, estreou no segundo tempo, tentou umas jogadas ali
pelo lado esquerdo, animou um pouquinho a torcida, mas não foi possível. Cruz Maltino volta a campo na quarta-feira aqui no estádio Newton Santos, em Engenhão, pela Copa do Brasil, 21h30, duelo caseiro contra o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. Já o Flamengo volta a campo contra o Vasco no outro fim de semana, sábado também, mas no Maracanã. Como eu disse, tem a vantagem do empate, também pode perder por 1 gol de diferença, que avança a decisão do Campeonato Carioca contra Fluminense ou Volta Redonda. Muito obrigado, Pedro Henrique Torre. Elton Serra, o Vasco tirou o Flamengo do Maracanã, tirou o Flamengo do campo natural, do gramado natural, colocou no sintético, no tapetinho do Newton Santos, mas o resultado foi o mais esperado possível. Tem acontecido sempre assim. Sim. Nas últimas partidas entre Vasco e Flamengo. Vitória do Flamengo, muitas das vezes com gol de Bruno Henrique. Agora são 15 jogos do Bruno contra o Vasco e 10 gols, gol 99 do Bruno com a camisa do rubro-negro. 22 gols em clássicos, né? Impressionante como ele consegue ser também decisivo contra adversários do Rio de Janeiro. Levar para outro campo, Plihal, para outro estádio, se você tem qualidade para jogar e competir, talvez não faça muita diferença. Foi o caso do Flamengo, né? O Flamengo foi campeão da Supercopa num campo pesadíssimo em Belém, né? Contra o Botafogo, um time também muito forte, até mais forte que o Vasco nesse momento da temporada. O Flamengo é um time que consegue lidar com cenários diferentes porque está acostumado com isso. Então não trouxe talvez grandes dificuldades para essa equipe, né? O Felipe Luiz até falou na coletiva sobre molhar o gramado, né? Que deixar a grama mais úmida, né? Molhada, ajuda também no jogo, mesmo sendo no gramado sintético. Foi um primeiro tempo realmente muito duro fisicamente, um jogo de poucas oportunidades. No segundo tempo, o Flamengo se soltou um pouco mais e aí as individualidades apareceram, de jogadores importantes, né? O bom jogo do Plata, mais um, né? Mais uma assistência, inclusive, encontrando o Bruno Henrique, que faz esse golaço, que é um jogador muito diferente também, atuando no centro da área, atuando como referência, não como ponta, deixando essa função para o próprio Luiz Araújo, né? E o Plato, os dois jogadores se revezando pelos lados do campo. O Arrascaeta voltando a ter uma sequência nesse time titular, e é importante também, porque é o cara que articula o jogo por dentro, mas também faz essas associações pelos lados do campo, enfrentando um Vasco que jogou, em tese, né? Na teoria, 3 jogadores de marcação no meio campo, né? O Jair, funcionando como um volante mais central, o Gumora e o Matheus Carvalho, que reforçaram esse meio-campo. Então a Arrascaeta saía dessa função de referência ali por dentro para jogar um pouco mais pelos lados. É um Flamengo que se conhece muito bem, né? Que consegue encontrar soluções criativas para vencer jogos. Venceu, garante, amplia a sua vantagem, né? Como trouxe o Pedro Henrique Torre, pode até perder por 1 gol de diferença. E é um Vasco que ainda não sabe lidar com esse tipo de jogo e com esse tamanho de jogo, né? Venceu, bem verdade, venceu o Botafogo, mas perdeu para o Flamengo, perdeu para o Fluminense, né? É um time que empatou com Volta Redonda, não conseguiu vencer, um time que vai disputar a Série B. Então o Vasco ainda sente muitas dificuldades contra o Flamengo, que vai garantindo esse favoritismo. É um favoritismo já escancarado, até pela primeira fase, pelo time que tem, e vai colocando um pé na final. Mas é claro que tem o jogo da volta ainda para ratificar esse favoritismo. Cabe ao Vasco jogar como nunca jogou, né? Pelo menos nos últimos tempos, para tentar chegar à final do Campeonato Carioca. Tentar um título na temporada. Sem dúvida. Lembrando que amanhã a gente vai ter a outra semifinal, outra primeira partida semifinal entre Fluminense e... Pós-vitória do Flamengo, seja na grama sintética, seja no gramado natural, o Flamengo vence o Vasco da Gama e aumenta ainda mais esses números que chamam muita atenção nessa rivalidade Flamengo e Vasco da Gama. Nos últimos 31 jogos, apenas 2 vitórias do Vasco, ou seja, parece até que o Vasco não é mais rival do Flamengo. Parece não. Eu não considero o Vasco nesse momento nem o top 3 de rival do Flamengo. Eu vejo o Botafogo muito mais
nessa rivalidade com o Flamengo, o próprio Fluminense, e tem o Palmeiras também, que eu considero o principal rival do Flamengo no futebol brasileiro. Mas vamos falar desse jogo que acabou há pouco, Flamengo vencendo lá no Newton Santos, inclusive um público horrível, digamos assim, culpa do Vasco da Gama, que optou por levar para lá esse jogo no Newton Santos. A gente tem muita coisa para falar. Bruno Henrique novamente sendo decisivo, eu considero o melhor jogador do Flamengo nesse começo de temporada. Nossa, muita coisa para a gente abordar sobre esse duelo, mas antes, pessoal, Flamengo e Vasco e Flamengo se enfrentaram. Antes de mais nada, o público presente aí de 10.966 pessoas, apenas isso um público presente, tá? E eu vou ser bem sincero, eu não esperava nada além disso, eu esperava um fiasco mesmo, porque estamos falando de um sábado de carnaval no Rio de Janeiro. O Engenhão Newton Santos tem uma entrada horrível, o acesso é péssimo, a gente sabe disso. Estamos falando de ingressos extremamente caros para um campeonato que está esvaziado, é um campeonato que não vale de nada. Tem o jogo da volta no próximo sábado, ou seja, a maioria dos torcedores prefere investir, digamos assim, nesse ingresso caro no jogo da volta. Então tudo conspirava contra a ida do torcedor ao estádio Newton Santos e, obviamente, um cenário de um estádio lotado, como é chamado o clássico Flamengo-Vasco, clássico dos milhões. Mas de milhões não foi nada, foi muito pelo contrário, um Newton Santos vazio diante de um campeonato esvaziado, e os torcedores que foram lá não viram um grande futebol, não. A começar no primeiro tempo, gente, nos primeiros 25 minutos, 5 cartões amarelos no jogo, o jogo pegando fogo. No primeiro minuto, o Piton levou amarelo depois de forte entrada em Wesley. Depois, aos 3 minutos, o Pulgar foi quem levou amarelo depois da entrada no jogador rival. Então, não foi um bom futebol praticado no primeiro tempo, não. Acho que no primeiro tempo o Vasco da Gama foi melhor na sua estratégia. Nas estratégias, quem se saiu melhor foi o Vasco da Gama. Porque, inclusive, na primeira etapa, o Vasco foi quem foi mais perto do gol, quem chegou mais próximo de balançar as redes. Mas não conseguiu. Desculpa, eu estava vendo se era algo importante aqui, mas não era nada importante não. Mas não conseguiu. E aí o Flamengo, como eu disse, no primeiro tempo não foi muito bem, até porque a gente precisa levar em consideração que o lado esquerdo do Flamengo foi todo improvisado. O Felipe Luiz começou o time titular com Varela improvisado na lateral esquerda, deixando o Ayrton Lucas como opção no banco de reservas. O De La Cruz ficou como opção no banco por ser uma grama sintética também. No primeiro tempo, vários jogadores que costumam se destacar não foram bem. Leia-se, Léo Ortiz, que inclusive fez uma das piores partidas com a camisa do Flamengo, se não foi a pior. O Gerson foi mal no primeiro tempo. O Arrascaeta muito mal no primeiro tempo, muito mal mesmo. Então, e o próprio Luiz Araújo. Só que o Luiz Araújo é inteiro porque ele começou atuando pelo lado esquerdo. E o lado esquerdo dele, a gente sabe, não é o forte dele. Ele joga melhor pelo lado direito. O Plata estava jogando pelo lado direito. Aí veio o segundo tempo. No segundo tempo, o Flamengo voltou melhor. Por quê? O Felipe Luiz fez apenas uma mudança. E não foi substituição, foi uma mudança tática. Ele pegou o Luiz Araújo, botou na ponta direita, pegou o Gonzalo Plata e botou na ponta esquerda. Só essa alteração de peça já fez o Flamengo evoluir e melhorar muito. E aí o Flamengo dominou o jogo, na minha concepção. No segundo tempo, o Flamengo foi muito melhor. Tanto é que conseguiu fazer 1-0. Mas eu já vou falar sobre esse gol aí. Mas não fez 1-0 numa jogada trabalhada. É isso que eu vou explicar para vocês. Mas antes desse gol do Bruno Henrique, o Luiz Araújo perdeu um gol feito, que o Gonzalo Plata, que inclusive precisamos elogiar aqui, mais uma partida extremamente irregular do Gonzalo Plata, foi muito bem. Ele insistiu no lance até o fim, conseguiu roubar a bola do João Vitor dentro da área, rolou para trás, Luiz Araújo de frente para o gol, bateu mal, isolou a bola. Quando o Luiz Araújo foi substituído, ele disse lá para os jogadores que estavam no banco que a bola acabou quicando e ele não conseguiu finalizar bem, acabou isolando. Mas aí depois veio, aos 21 minutos, o Bruno Henrique. Eis que surge o Bruno Henrique, o jogador, para mim, o melhor jogador nesse começo de temporada do Flamengo. São 3 aí que para mim estão se destacando: Bruno Henrique, Gerson e o próprio Luiz Araújo. Mas o Bruno Henrique, além de ser o melhor jogador, é o mais decisivo. Comeu a bola na Supercopa do Brasil, comeu a bola em clássicos recentes e comeu a bola não, agora fez um golaço diante do Vasco da Gama, porque ele não comeu a bola. Jogou bem,
beleza, mas não comeu a bola, não se destacou como se destacou em outros jogos já nessa temporada. E aí ele fez um golaço, uma pintura, uma finalização no ângulo do Léo Jardim. O Léo Jardim, eu considero uma defesa, eu não considero que ele tenha falhado, que ele tenha dado mole, pelo contrário, era um lance ali, muitos podem falar que era defensável, mas eu acho que era muito difícil, é o famoso taca-luva goleiro para pegar. Depois que o Flamengo fez 1-0, o que aconteceu? O Vasco da Gama, que já tinha a obrigação de tentar vencer nesse jogo, porque o Flamengo tem a vantagem do empate nos 2 duelos, teve que sair mais para o jogo, e quando saía mais para o jogo se arriscava muito, e o Flamengo quase tirou proveito nessa situação, digamos, nessa postura corajosa do Vasco da Gama, porque o Vasco no primeiro momento entrou para explorar o contra-ataque, depois ele teve que ir ao ataque, mas o Flamengo não conseguiu fazer o segundo e o jogo terminou 1-0 mesmo. Diante de tudo que a gente viu, eu acho que o Flamengo tem que comemorar sim esse resultado. Novamente vence o Vasco da Gama, eu particularmente já imaginava isso, só errei o placar porque eu apostei num 2-1 Flamengo lá na KTO e errei o placar, mas a diferença foi a mesma de 1-0. Eu acho que o Flamengo encaminha essa classificação, mas acho que esse jogo serve de aprendizado para o técnico Felipe Luiz, porque a postura do Fábio Carille foi basicamente a mesma postura que o Mano Menezes teve, tanto no jogo do ano passado, quando o Flamengo perdeu para o Fluminense, a única derrota do Flamengo com o Felipe Luiz até o momento, quanto no Fla-Flu desse ano. Foi a mesma postura que o Vasco teve, e o Felipe Luiz ele teve dificuldade de enfrentar um adversário com esse estilo de jogo, com essa estratégia. Eu acho que serve de aprendizado para o Felipe Luiz, ele precisa, entre aspas, encontrar alternativas para conseguir furar essa estratégia, porque diante do Mano Menezes, em 2 jogos, ele não conseguiu, e agora diante do Fábio Carille, ele até conseguiu, sai de campo vitorioso, mas com muita dificuldade, e não seria nenhum exagero se esse jogo fosse empate, pelo contrário, o Vasco da Gama fez um jogo que eu considero acima da expectativa. Eu não imaginava que o Vasco fosse conseguir, entre aspas, bater de frente com o Flamengo durante tanto tempo em uma partida assim. E conseguiu. Eu acho que eles entraram com muita raiva, muita raça, muita vontade. Eles sabiam que tecnicamente, ponto de vista qualidade, elenco, não tem como bater de frente, mas tentaram bater de frente com a vontade, com a raça. Eles até conseguiram em determinado momento, mas não tem jeito. Chega uma hora que a qualidade do elenco vai fazer diferença. Eis que surge um Bruno Henrique da vida, como surgiu hoje, poderia surgir um Arrascaeta, poderia surgir um Luiz Araújo. Enfim, o Flamengo tem um elenco muito mais qualificado que o seu rival Vasco da Gama. E agora, nos últimos 31 jogos, o Flamengo tem 18 vitórias, tá? Entre essas 2 equipes, 11 empates e apenas 2 vitórias do Vasco da Gama. Gente, isso aqui é uma freguesia absurda. Absurda. Pode não parecer, mas é óbvio que o torcedor vascaíno não gosta disso aqui nem um pouco. O Flamengo é o maior rival do Vasco da Gama. Eu peguei uma época que o Eurico Miranda era louco para poder vencer o Flamengo. Peguei essa época, tá? A rivalidade Flamengo e Vasco, nossa senhora, era absurda. Hoje está longe de ser uma rivalidade absurda, mas bem longe. O Flamengo está muito acima do Vasco da Gama. Muito acima, dentro e fora de campo. Valeu, galera. Abraço, agora eu vou partir. Pode jogar onde for, na bola, não dá, na bola, não dá. O Vasco veio aqui hoje para bater. Você pega o primeiro tempo do Vasco foi só bater e bater. Aí no segundo tempo, Felipe Luiz chamou o time no vestiário, arrumou o time. Meu filho, não dá. Na bola não dá. 1-0, ganhamos o primeiro jogo, gramado sintético, Flamengo tá cheio de desfalque, Flamengo tá cheio de jogador fora. E assim, a gente tem que dividir essa análise em 2 pontos. A gente tem que dividir. Primeiro ponto, o primeiro tempo, que o Vasco bateu. Primeiro tempo não teve jogo. Flamengo entrou nervoso, Flamengo entrou meio que na pilha do Vasco, porque teve aquela situação do Verratti no meio da semana,
que disse que queria uma revanche, e aí o Vasco veio com esse espírito de revanche mesmo. Veio querer bater, veio querer judiar, tumultuar. Com menos de 1 minuto de jogo, já tinha uma falta em cima do Wesley ali e tal, aquela coisa toda. Verrete batendo, os jogadores do Vasco batendo, aquele negócio. Aí beleza, acabou o primeiro tempo, Felipe Luiz chamou o time, organizou, o time voltou pro segundo tempo muito mais calmo. E aí, meus amigos, calmo, na bola, não dá. Calmo na bola, não dá. Os caras estavam fazendo uma festa danada, fazendo uma zoeira danada. Bruno Henrique chegou e acabou com a festa dos vascaínos. O Bruno Henrique, com uma bola, estava sumido do jogo. Uma bola. O Bruno Henrique acabou com a festa dos caras. Acabou a festa dos caras. O Bruno Henrique, ele pega a bola, ele briga, ela sai no kick, ele dá um chute, meu amigo. Se tivesse 2 Léo Jardim, no gol, 2, não conseguia pegar. E o Flamengo vence o jogo, 1-0. Agora, semana que vem, o Flamengo pode até perder por 1 gol de diferença no Maracanã, que vai estar classificado para a final. É isso, assim, Flamengo, na bola, muito superior ao Vasco. Vamos ser honestos, vamos ser, com todo respeito, na bola, o Flamengo foi muito superior ao Vasco. O Vasco veio na intenção clara de bater, veio na intenção clara de tumultuar o jogo, veio na intenção clara de não deixar ter jogo. Quando o Felipe Luiz conseguiu acertar isso, porque aí tem o mérito também do Felipe Luiz, que ele chamou os caras no vestiário no intervalo e falou: rapaziada, vamos ter calma. Rapaziada, vamos ter calma. Vamos voltar pro segundo tempo calmo. E o segundo tempo do Flamengo em cima do Vasco foi uma humilhação, porque o Vasco não jogou no segundo tempo. O Vasco não jogou no segundo tempo, porque não conseguiu jogar. Eles ficarem batendo, o Flamengo estava nervoso. E aí o Vasco teve até chance. Se a gente for parar para pensar aqui, no primeiro tempo, teve aquele lance que o Léo Ortiz, ele tirou uma bola em cima da linha. O Léo Ortiz, ele tira uma bola em cima da linha, em cima. Um contra-ataque do Vasco ali, um chute ele em cima da linha. O Agostinho Rossi já estava batido, aí em cima da linha o Léo Ortiz tirou a bola. Foi a única chance, assim, clara que o Vasco teve no jogo. A única chance, a única coisa que o Vasco fez. E aí veio o segundo tempo, como eu já falei aqui. Flamengo totalmente organizado, Flamengo muito mais calmo no segundo tempo. E aí, meus amigos, esquece. Agora, semana que vem é o seguinte, eles não vão poder bater na pancada, eles vão ter que sair. E aí, meu amigo, eles vão sair e no Maracanã, com a torcida, Maracanã, com gramado, com a grama natural, Maracanã, com tudo ao nosso favor, meus amigos, a tendência é que o Flamengo ganhe do Vasco de novo. A tendência é que o Flamengo ganhe do Vasco de novo. A vitória hoje, importantíssima. Os vascaínos estão indo embora aqui, tudo chateado para curtir o carnaval triste. O Bruno Henrique acabou com o carnaval dos vascaínos. O Bruno Henrique acabou com a festa dos vascaínos. Não adiantou nada eles trazerem o jogo pro gramado sintético. O BH, o rei dos clássicos, cara, acabou com o Vasco, né? Eles tentaram molhar o gramado de plástico, cara. Gramado de plástico, gramado de borracha. Os caras tentaram molhar, cara. Antes do jogo e no intervalo. Pra que isso? Qual o sentido disso? O BH é realmente o rei dos clássicos, cara. Ele é monstruoso. Criou caso com o estádio, levou o jogo pro gramado sintético. 10 mil pessoas presentes. 10 mil pessoas, cara. Tá no Deco aí? Aí, galera, tamo junto aí. Abraço meu irmão Deco aí, pô, tamo junto. Abraço, papai. Cara, 10 mil pessoas. Eu tenho a minha tese aqui. Se vocês perceberem, os erros do Léo Ortiz, a maioria dos erros são no primeiro tempo. Os erros de domínio de bola e dificuldade do Plata são a maioria no primeiro tempo. O Luiz Araújo ainda demorou mais. Até no segundo tempo ele ainda errava mais. E os jogadores que mais erraram são os que mais acertam no Flamengo. O Vasco jogou como nunca, perdeu como sempre. O BH é muito ídolo, cara. É muito ídolo. Alguém me conta aí que eu não consegui ver como que ele comemorou. Ele deve ter comemorado, porque eu estava numa posição na cabine que eu não tinha como ver a comemoração dele. Deve ter sido uma coisa de louco a comemoração do BH. Deve ter sido a comemoração de louco.
Felipe já vai chegar, já está tudo preparado aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Vocês vão acompanhar aqui ao vivo, tá? O Felipe já está vindo, a gente vai fazer pergunta para ele. Se que vocês quiserem mandar superchat aí com ideia de pergunta, de repente, se tiver alguma pergunta boa aí do superchat, eu vou selecionar, mas tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Cara, eu estou muito feliz. Sabe por quê? Porque não adianta nada, né? Um abraço aí para Sinop, galera de Sinop, não adianta nada os caras trazerem o jogo para o gramado sintético, onde o Flamengo tem dificuldade, óbvio, tem dificuldade, e perder o jogo. Ah, mas tá com sede de revanche, o Verratti com sede de revanche, falou que tá com sede de revanche do Flamengo, não adiantou nada. Não adiantou nada. O Rossi é muito melhor que o Léo Jardim. Mas não é pouco, não. O Rossi é muito melhor que o Léo Jardim. O Rossi é monstruoso. As pessoas têm que respeitar o Rossi. Ele é monstruoso. A minha equipe aqui, querem sentar para participar aqui, começar a participar dos pós-jogos com a gente? Quiser, pode participar. Cara, eu tô falando aqui como o Rossi é bom goleiro, como ele é calmo. A gente viu o John nos primeiros jogos aqui do Botafogo. Os primeiros jogos do John pelo Botafogo, aqui, ele errava, ele furava a bola, perdia. Você lembra? Domínio. E o Rossi tem uma característica muito parecida com ele de domínio de bola. O Rossi, a tatuagem dela é maneira, agora que eu tô me ligando. Olha só, a tatuagem da Bia que trabalha com a gente aqui. Olha que top. Libertadores, essa aqui é a taça da Libertadores. O As coordenadas... Você tá botando a mão no microfone, aí, ó. As coordenadas geográficas do Maracanã e o autógrafo do Zico, que ele fez e eu tatuei em cima. Que maneiro, que maneiro. Eu tô falando aqui, não adianta nada, e vocês perceberam? Eles molharam o gramado de borracha, de plástico, os caras molhando o gramado antes do jogo e no intervalo. Antes do jogo. Não, no intervalo, molharam tudo no intervalo. O que leva um ser humano a molhar gramado de plástico, meu irmão? Na moral, pra quê? É porque eles queriam que o Plata continuasse com dificuldade de dominar a bola. O Plata tava com dificuldade de dominar a bola. O jeito que ele domina, ele segura a bola perto dele, para ele definir o passe ou o drible, ele não conseguia fazer isso. Tanto que ele demorou a se adaptar. O primeiro tempo do Plata ele não conseguia dominar em jogadas que o Flamengo tinha ampla chance de criar uma grande chance de gol. A situação também do Luiz Araújo, que demorou até meio do segundo tempo, em pé. Até o meio do segundo tempo, o Luiz Araújo errando tudo. E é um dos jogadores que mais acerta passe no Flamengo. Errando tudo. Aí a culpa é do Luiz Araújo, estava na noite ruim? Não, é o gramado sintético molhado ainda por cima. E teve jogador o Arrasca, de fora porque atrapalha a recuperação do Atrapalha a recuperação. O Arrasca, por exemplo, o Léo Ortiz, que é o jogador do Flamengo que tem o maior número de acertos em passe. Ele errou muita coisa. Errou demais. Ele salvou aquele gol, mas de passe ele errou bastante. Não, o que ele tinha que salvar, ele salvou. Agora, o que eu tô falando é o seguinte, os jogadores que mais acertam foram os que mais erraram hoje. Aí você vai dizer que o Flamengo jogou mal o primeiro tempo ou o Flamengo demorou um tempo para se adaptar e entrar no jogo? Com certeza foi de se acostumar. Porque... Mais uma vez. O Vasco é aquela música. Mais uma vez. Galera, sobe esse like aí, dá esse like maroto pra gente aí. Não teve desvio que estão falando. Não teve, não. O Bruno falou que não. O Bruno também falou que não, né? Não teve desvio. Quem? Que golaço. Vamos ver de novo. Pô, gol do Bruno Henrique em cima do Vasco, o rei dos clássicos, não teve desvio nenhum. Sensacional. Que golaço do BH, cara. Agora eu vou ver a comemoração que eu não tinha visto. Espetacular, cara. É espetacular o rei dos clássicos. Monstruoso. Galera, sobe esse like aí. Você que tá feliz aí no Carnaval, o Flamengo ganhando. Praticamente aí emplacando a classificação, porque o Flamengo tinha vantagem no empate. E agora o Vasco tem que ganhar por 2 gols. O time do Felipe Luiz perder por 2 gols é muito difícil, né? Muito difícil. Flamengo aí, então, largando na frente. Tem outras situações pra gente mostrar aqui, que vocês queiram mostrar, não? Tem a confusão, foi logo no primeiro jogo. Mostra aí pra gente. Quer mostrar o gol aí? Quer mostrar o gol na mão? A qualidade tá boa. Quer mostrar o gol na mão? Se quiser. A gente... O Verratti também é muito chorão, cara. O Verratti é muito chorão. Olha lá, a confusão, ó. Quem tá curtindo aí o nosso pós-jogo nesse formato aqui hoje, na coletiva com a nossa equipe. Fala, Maurício. Abraço. Maurício Fonseca aí, que trabalha no Mengão. Olha aí, gente, a confusão. Eles choram muito, né, contra o Flamengo. É sempre isso, né? Todo jogo contra o Flamengo são essas confusões aí. Impressionante, cara. Tem o chute do Arrascaeta, o chute do Luiz Araújo na trave. Tem aqui? Não. E o lance do Arrascaeta ou tá vertical?
Papa, acho que o Felipe demorou a tirar o Arrascaeta fisicamente. Cara, o Arrascaeta ele vai depender de alguns jogos ainda. O Verratti só chora. O Verratti chora muito, cara. Ele chora demais. Ele é impressionante, cara. Ele junto com o Edmundo perderam 10 finais e são fregueses do Flamengo, né? Papa, o cara do Vasco falou que foi sorte do BH. Foi. Ele tem dado sorte há muito tempo, né? 10 vezes seguidas contra o Vasco, né? O rei do... Henrique é fatal. Sei que você prefere falar sobre o coletivo, mas queria que você destacasse um pouquinho essa qualidade do Bruno Henrique, né? De ser decisivo. Como é ter um Bruno Henrique no ataque? Qual a importância desse jogador para você? Qual é a importância do Bruno Henrique para o Flamengo? É um jogador que chegou sem falar muito, e continua sem falar muito e fala somente no campo, com números, com títulos, com gols, com sacrifício pelos companheiros, sacrifício pela equipe, joga em qualquer posição que você coloca ele. E clássico, os grandes jogadores aparecem, nos jogos mais difíceis onde se vê os melhores e os grandes jogadores. E o Bruno é um deles. Então, para mim, eu que fui companheiro dele, fácil falar, mas a história, ela tá aí, diante dos nossos olhos, e é um prazer acompanhar de perto um jogador que continua fazendo história, independente aonde joga, com a idade que joga, quanto joga. Ele é muito especial. E está fazendo tudo bem. E nos dá muito para a equipe, defensivamente, ofensivamente, dá estabilidade. Então, mais do que poupar, é falar do momento do Varela, que jogando improvisado de lateral esquerdo, se sacrificando pela equipe, potencializou muito a equipe, né? Depois o Ayrton vem de uma pequenininha lesão no joelho, onde incomoda muito. Para quem já teve esse tipo de lesão sabe o quanto dói para bater na bola. E recém voltou a treinar essa semana e vocês bem sabem que vamos com calma com todos esses jogadores agora que también. ¿Qué pasa? Que Gerson tiene una característica de estar más alto que bajo. Entonces le tocó mucho a Eric estar un poco más de apoyo, pero es un jugador que lee muy bien el juego y nos da mucho juego al equipo. Felipe, boa noite, parabéns. O campo é fundamental, molhar o campo. Esse campo hoje à tarde, quando nós chegamos aqui, facilmente acima de 50 graus essa grama. Entendi. É muito quente. Os jogadores foram no campo no aquecimento e falaram que queimava o pé. Então, fundamental. Aí, outra coisa, os jogadores gostam, o jogo fica mais rápido, a bola corre mais, é fundamental molhar essa grama. Essa e com todas as outras. Cinco jogadores para seleções internacionais. Nós estamos falando de um elenco diferente, né? Então é normal. O importante é que o Luiz ama o Flamengo, escolheu vir para cá, é um jogador importante e está feliz aqui. Então nada, nem ele nem nós queremos que ele saia. Obrigado. Outros espaços. Agora, claro, como eu falei para vocês, o adversário também joga. Você tem grandes jogadores do outro lado do time do Vasco. Esse time é subestimado. Teve muitas críticas, mas eu vejo o meio-campo que o Vasco entrou hoje, um meio-campo excelente. E tem jogadores que, claro, que nos vão gerar dificuldade para poder entrar. Agora, confio muito nos meus jogadores e souberam competir, souberam passar pelos momentos, pelas fases do jogo e aproveitamos a nossa chance para fazer o gol e aí sacramentar a vitória, que não é fácil continuar, ganhar e continuar ganhando. Batido nele. Se vai influenciar ou não? Claro que não, porque nenhum juiz entra no campo influenciado porque um atacante de um dos times falou alguma coisa. Todos os juízes eles entram para não errar e não serem protagonistas do jogo. Essa é a visão. E a outra, tem alguns jogadores que precisam de certos cuidados com as articulações. O Nico é um deles. Se o Nico hoje nesse campo artificial não fosse artificial, desculpa, o Nico jogaria. Mas claro que sempre o bom do nosso elenco é isso, que eu sei que tem jogadores que podem jogar em várias posições. O Luiz pode jogar por dentro, pode jogar aberto, o Plata também pode jogar dentro, pode jogar aberto, até mesmo o Bruno poderia jogar ali e o Plata de atacante, então tudo isso é porque o nosso elenco é muito completo. Do Maracanã, até mesmo em fatores de bilheteria, poderia lucrar mais com isso. O presidente
Pedrinho veio até em uma declaração no meio da semana e falou que a ideia deles era tirar o Flamengo da zona de conforto. Mas o problema é que, pelo visto, tirou o Vasco também da zona de conforto, né? Como a gente vai falar um pouquinho aí desse jogo agora pra frente. Daqui a pouco nós temos as quartas de finais do Campeonato Paulista começando em São Bernardo do Campo. São Bernardo e Palmeiras. Até tava pensando em ir lá assistir, mas não, vou ficar por aqui, vou assistir por aqui mesmo. Eu ia gravar, pessoal, o vídeo até junto com os 2 jogos, já. Porque vai ser 8h30, começa daqui a pouco o jogo do Palmeiras. Só que aí eu pensei, pô, o jogo do Palmeiras vai acabar 10h30, 11 horas da noite. É complicado num sábado de carnaval colocar um vídeo nesse horário. Então eu resolvi dividir. Para que, bem, cada um aí assista conforme a sua necessidade e a sua disponibilidade de horário, tudo bem? Mas vamos lá, meus amigos. Eu vi vários e vários comentários, várias reações aí de torcedores vascaínos. Teve torcedor vascaíno falando que, pô, o STF tinha que proibir. Esse cara é foda também, né? Que o STF tinha que proibir o Vasco de enfrentar o Flamengo. Que os caras já estavam cansados de sair com resultados negativos. Muitos torcedores também falando que pode negociar Payet, pode negociar meia dúzia para mais de jogadores do Vasco, porque já não vira mais nada, outros já criticando o técnico, outros falando que o Vasco levou o campo pro gramado sintético e se estabanou do mesmo jeito, não adiantou nada fazer toda essa fumaça que fez, né, em relação aos estádios do Flamengo, ao estádio do Maracanã. Mas assim, o jogo começou com uma certa posse de bola ali do Flamengo, nos minutos ali iniciais, né? Acho que o Flamengo exerceu uma posse de bola, eu não vou dizer pressão, porque o jogo ele começou com os espaços muito bem marcados. O Vasco fazia uma boa marcação dos espaços do Flamengo e fazia com que o Flamengo não conseguisse criar. Praticamente o primeiro tempo do Flamengo foi assim, né? Sem grande poder de criação. A partir de um certo minuto, o jogo começou a ficar muito físico, a ficar muita pancadaria. E a tendência de um jogo pancadaria é equilibrar. Vocês entendem comigo? Porque o jogo pancadaria, um time não deixa o outro jogar porque tá batendo muito. Aí o outro time começa a cair na pilha, também começa a bater muito, e no final o jogo fica equilibrado, porque ninguém joga. E foi basicamente esse canela com canela que começou a acontecer a partir dos 10 minutos ali. Começou a não ter mais jogo. Era discussão, era cartão vermelho. Para vocês terem uma ideia, com 25 minutos do primeiro tempo, já 5 cartões amarelos tinham sido distribuídos. E eu achei um grande milagre a partida ter terminado sem nenhum tipo de expulsão. E por falar em expulsão, teve 2 lances que chamaram bastante atenção. Que foi o lance do Wesley sobre o Verratti, foi isso? Né? Que ele perdeu um pouco o tempo da bola, foi de sola de pé. E também do Verratti sobre um jogador do Flamengo, que eu não vou lembrar quem que é, mas foi do mesmo jeito. O Verratti também perde o tempo da bola e vai com o pé ali. Muitas pessoas falaram que, pô, o lance do Wesley era para expulsão. Eu acho que até era factível de expulsão, sim. Só que o lance do Verratti também foi para expulsão. Porque na sequência praticamente do lance, o Verratti faz um lance muito parecido com a sola de pé também, ali no tornozelo do jogador do Flamengo. Então, se era para expulsar um, o outro também deveria ter sido expulso sobre a mesma análise. O juiz resolveu encarar o lance do Wesley como um cartão amarelo e teve o mesmo entendimento e a mesma compreensão no lance do Verratti como cartão amarelo. Então aí eu até acho que não tem, né, não dá para reclamar em relação ali à condução da arbitragem, que favoreceu um ou desfavoreceu o outro. Porque os 2 lances foram muito próximos na linha do tempo do jogo um do outro e o juiz teve o mesmo entendimento. Então, eu acho que acabou sendo elas por elas. Provavelmente, se o Wesley tivesse sido expulso, o Verratti teria sido expulso também em outro momento lá, que ele fez um lance muito parecido. Então, desse ponto, eu acho que saiu elas por elas. Vi vários e vários vascaínos reclamando em relação ao juiz estar condicionando a partida para o Flamengo e tal. Só que aí o Verratti faz um lance parecido e o juiz mantém o mesmo entendimento e a mesma interpretação do cartão amarelo que teve com o Wesley. O primeiro tempo, o Vasco também se aproveitou um pouco
de alguns erros táticos que o Flamengo cometia. O Flamengo não tinha o controle do meio-campo, como geralmente sempre tem. O Flamengo sempre tem uma boa atuação ali do Arrascaeta, com o Gerson, consegue boas jogadas pelos lados com o Gonzalo Plata trabalhando, o Wesley com boas infiltrações, Bruno Henrique também lá na frente. Só que dessa vez a coisa não funcionava muito. E o Flamengo não tinha aquele ganho de meio-campo. Na verdade, o Flamengo às vezes cedia alguns contra-ataques justamente por erros de marcação e erros bestas para o Vasco. Eu arrisco até dizer para vocês que as melhores oportunidades no primeiro tempo foi do Vasco. O Vasco ainda conseguiu encaixar uma oportunidade aqui, outra ali, porque o Flamengo não parecia muito conectado. Um jogador que parecia também um pouco longe, um pouco distante do jogo, foi o Léo Ortiz. E olha só que ironia do destino. O Léo Ortiz errou umas 2 ou 3 jogadas ali, que quase, inclusive, uma delas comprometeu o sistema defensivo do Vasco, né? E aí o Vasco acabou não conseguindo fazer nada, não conseguiu finalizar nem nada, mas quase comprometeu. E no final do primeiro tempo, o Léo Ortiz praticamente vira o salvador. Então o cara saiu do jogador desconcentrado, que não estava rendendo, que não fazia uma boa partida, para o herói do jogo. Praticamente aquela bola lá que o Vasco joga pro ataque, o Rossi defende, é uma defesa ali meia queima-roupa, uma bola queima-roupa, uma bola difícil. O Rossi consegue fechar bem o espaço, defende, só que aí o rebote volta pro jogador do Vasco, que chuta de novo, e o Léo Ortiz está ali na cara do gol para salvar. Então ali o Léo Ortiz se redimiu de toda a partida ruim que até então vinha fazendo. E o Vasco conseguia exercer ali um efeito de pressão em cima do Flamengo e conseguia encontrar bons espaços em alguns momentos. Nada assim também muito exagerado, mas parecia melhor e mais próximo do gol. Parecia que o gol começava, né, o cheiro do gol começava a aparecer ali para o time do Vasco. E aí teve outra situação também, eu até estava conversando lá com o Eudevan, né, que é os nossos parceiros aí da Tribo da Sorte. Ele falou assim para mim, na minha opinião, o Felipe Luiz pro segundo tempo, ele tinha que inverter o posicionamento do Luiz Araújo com o Plata, porque esse posicionamento que ele trouxe para esse jogo, esse arranjo, né, de direita e esquerda, não deu certo. Ele tem que inverter o posicionamento dos dois, porque eles estão mais acostumados a jogar de posições invertidas. E aí eu também fiz até uma observação, que eu achava que o Arrascaeta estava muito longe do setor intermediário. Então, como o setor intermediário estava pouco povoado, o Vasco conseguia equilibrar o jogo pelo meio-campo. E o Arrascaeta estava muito próximo da grande área. E estava também sendo muito marcado. Arrascaeta pegava na bola, vinha 2, 3. O Bruno Henrique pegava na bola, vinha 2, 3. Os caras estavam muito visados. Então, eu falei assim, além de fazer essa inversão da posição, né, como o Eudevan observou bem, e até o Felipe Luiz fez, ele também precisaria recuar um pouquinho o Arrascaeta, para o Arrascaeta ficar mais próximo ali do Gerson e começar a trabalhar melhor os setores do meio-campo. Porque assim, o Flamengo ganhava corpo no meio-campo e não permitia com que o Vasco conseguisse ali algumas jogadas de contra-ataque e alguns erros bestas ali do sistema defensivo do Flamengo. Porque o Vasco, eles conseguiram encaixar bem ali um modelo de marcação que deixou o Flamengo sem criatividade. Até no final do primeiro tempo, o Flamengo até mantinha mais posse de bola, só que não conseguia fazer muita coisa, porque realmente o Vasco conseguia encaixar uma boa marcação. Termina o primeiro tempo e aí vem o segundo tempo. E simplesmente no segundo tempo, se eu for falar para vocês o que o Vasco fez no segundo tempo, olha só, eu vou fazer para vocês um resumo do que o Vasco fez no segundo tempo. Uma cobrança no final do segundo tempo e a cabeçada em cima ali do Rossi, que o Rossi fez a defesa e acabou o jogo. Foi isso que o Vasco fez no segundo tempo. Cara, o Vasco não fez nada no segundo tempo. O Vasco não fez nada. O Vasco simplesmente veio pro segundo tempo, sei lá, aceitando o 0-0, sei lá. Simplesmente o Felipe Luiz propôs as mudanças, né? Colocou o Arrascaeta mais próximo do meio-campo para ter uma saída de bola melhor e livrar um pouco o Arrascaeta daquela marcação visada. Inverteu o Luiz Araújo com o Plata e aí acabou. E aí só deu o Flamengo. O Flamengo, o que aconteceu? O Flamengo ganhou o meio campo e ganhou
pelas laterais com os jogadores que estavam acostumados já dentro daquela posição cada um. E aí, meu amigo, só foi Flamengo, 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 Flamengo. Luiz Araújo ainda deu de presente, né, pro Vasco um erro ali praticamente na frente do gol, isolou, chutou lá em cima, depois colocou outra bola na trave e aí teve um certo momento que a bola teve que procurar o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique, que vinha fazendo uma partida muito discreta, mas extremamente discreta, conseguiu ali um belo domínio e, meu amigo, um belo gol em cima do Léo Jardim. Então, vamos ficar quietinho? Foi essa sensação que deu, porque o Vasco simplesmente desistiu do jogo. É isso. A última jogada do Vasco foi a cobrança de falta e a cabeçada em cima do Rossi. Acabou aí o Vasco. Não tem mais nada para falar do Vasco. Os caras perderam meio campo, Flamengo subia a linha, às vezes o Flamengo recuava a bola para ver se o Vasco subia a linha, como fazia no primeiro tempo, mas não subia. O Vasco nem subir linha subia, não vai subir ninguém. Parecia o Capitão Nascimento, né? Não vai subir ninguém, não vai subir ninguém. Simplesmente se abdicaram do jogo, porque na minha interpretação ficaram... Que apesar da vitória do Flamengo por 1-0 em cima do Vasco, Flamengo aí colocando um pé aí na classificação para a final do Carioca, no último lance, né, num lance praticamente isolado, uma bola parada, o Vasco quase que chega aí ao empate, né? Mas mesmo assim ia ser complicado para o Vasco, pelo fato do Vasco tem que vencer o Flamengo, né? Tem que ter a vantagem de vencer. O Flamengo joga aí por 2 resultados iguais. Se o Vasco empata o jogo, tem que ganhar o próximo, né? Esse que é o ponto. Então o Flamengo vencendo aí por 1-0, dominando o jogo por completo. É claro que no primeiro tempo a gente viu aí um Vasco mais aguerrido, brigador, fazendo bastante falta, né? Foi assim, uma paulada, começo do jogo tenso, mas depois acalmou. O Flamengo o tempo todo tentando atacar o Vasco, com muita posse de bola no primeiro tempo. O Flamengo parece que estava com 66% de posse de bola no primeiro tempo, mas o Vasco marcando muito bem. Aliás, o Vasco marcou bem o jogo todo, né? O jogo todo, bem treinado ali para marcação, mas aquele negócio, né, velho? Destruir é fácil, o que é difícil é você fazer. No primeiro tempo, o Vasco até chegou mais do que o Flamengo no gol, porém, naquele negócio, né? Ficar atrás, segura, batendo, aí rouba uma bola, sempre isso acontece, né? Flamengo se arriscando, indo para cima, e rouba uma bola, e aí teve o contra-ataque e chegou mais ao gol do Flamengo. Mas no segundo tempo a coisa se reverteu, né? No segundo tempo se inverteu, o Flamengo acabou aí tendo 15 chutes a gol no total, e o Vasco 10, né? Acho que no primeiro tempo, se eu não me engano, estava 5 ou 6 chutes a gol do Vasco e 3 do Flamengo. Só que aí se inverteu, como eu falei agora aqui, né? 35% de posse de bola do Vasco e 65% do Flamengo. Não mudou isso no segundo tempo, nem um pouco. O Vasco continuou se defendendo. Acho que foi o Léo Pereira, né? Tava lá dentro, tava ali na linha, se ele olhasse visse o Léo Pereira lá, ele tentava chutar por cima, né? Chutar diferente. Mas não, é cabeça de bagre, né? Pega e chuta e olha. Dá aquela porrada e olha de novo. Ah, meu amigo, me desculpa, mas essa jogadorzada de hoje, pelo amor de Deus, cara, vou te contar, mano. Realmente, o Felipe Luiz é um fenômeno aí dos técnicos brasileiros. Que continue assim, né? Continue assim, porque, cara, a esperança de não vou lá agora, né? Não vou falar agora, mas no futuro, né? Lá, né? Um técnico bom para a seleção brasileira, né? Porque você vê a escalação da seleção, da pré-seleção brasileira aí, que o Dorival ganhar o próximo. Não sei se aconteceu alguma coisa, deu uma epidemia ali no Flamengo e, cara, aí os caras não conseguiram jogar. Porque não tem jeito, tá? Então, o Flamengo tá de parabéns aí pra Lucas Piton, Hugo Moura, Jair, Carvalho, Ryan, Veguete e Coutinho. Cara, não tem como um elenco desse fazer frente ao Flamengo, cara. Me desculpa, Vasco. Tem que contratar mais jogador aí. Tem que começar. Ele hoje não foi o dia dele também, muito forte, né? Varela muito bem, gostei do Varela. O Varela tem jogado muito bem, né? Surpreendido aí até a galera, né? Porque o Varela até então todo mundo já queria fora do Flamengo. Muito torcedor falava mal do Varela, mas agora ele encontrou, né, cara? Mudou de lado ali, ó, e tá ali na esquerda e manda ver, cara.
O Gerson, sempre Gerson, né, cara? Porque o jogo todo. Luiz Araújo hoje também não deu muita sorte, apesar de ter feito uma jogada lá, chutado bem pro gol, né? Teve uma que ele chutou lá, mas não deu. Mas deu, no fim, Flamengo, cara, muito superior. E o pouco que o Flamengo, que alguns talvez não jogaram tanto, é porque o Vasco marcou bem. Marcou bem, tentou destruir, e aqui de novo, destruir é mais fácil do que construir, né? No segundo tempo aí entrou o Ayrton Lucas, Matheus Gonçalves, o Wallace Ian, né, fez uma graça ali, teve uma hora que eu achei que ele ia fazer o gol, rapaz. Chegou quase dentro do gol com a bola, rapaz, no final ali. Mas não deu. E teve uma hora que ele caiu, né, ficou se enrolando ali, tipo pedindo pênalti, mas a hora que viu que não deu, saiu, levantou rapidinho, saiu correndo, foi até engraçado, cara. Mas é isso aí. O Flamengo de parabéns, Flamengo aí bem superior ao Vasco. Não tem como o Vasco tirar essa vaga do Flamengo. O Vasco vai ter que melhorar muito aí para a hora que tem brasileiro, Copa do Brasil. Lembrando que o Vasco joga no meio de semana aí na Copa do Brasil, hein? É isso aí, nação rubro-negra. Mais uma vitória no clássico, mais uma pintura do Bruno Henrique. E mais um dia normal para o Flamengo, aumentando a freguesia do Vasco, isso mesmo. Agora é foco total no jogo da volta. O Mengão tá com a vantagem, mas não pode vacilar. Então, já comenta aí o que vocês acharam aí desse jogaço e, claro, esse golaço do BH. Foi digno de quadro na parede ou não? Comenta aí. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Lembrando de deixar os créditos para a ESPN Brasil. Deixa o palmeirense falar. Opina Porco, Vene Casagrande, Frazoeiro e Paparazzo Rubro Negro.